quase uma atuação. As minhas mães. Gente, a cara e o cheiro. Bom dia. Não pensei bem, não tenho um roteiro e não sei nem o que falar. Esses pezinhos que estão vindo é a Madalena, talvez ela seja muito presente no vlog. Vamos apresentar a Madalena? Ah, meu Deus. Essa aqui é a Madalena, gente. É o meu bebezinho resgatado. Já estamos quase há 6 anos juntos, né, Madá? Vai lá fazer suas coisas. Eu não tenho um roteiro, eu não pensei muito bem antes de falar, mas vou começar me apresentando. Meu nome é Jennifer, podem me chamar de Jenny. Eu não criei muito bem um objetivo, eu só sei que eu acho que essa deve ser a 15ª vez que eu tento gravar um vlog. Eu tô desde fevereiro tentando trazer algo para essa plataforma. E acho que nessa semana eu já vi 2 pessoas, assim, que já trabalham no mundo da internet. Detalhe, eu não trabalho com internet. Que já trabalham com a internet, migrando para o YouTube e também se encorajando a ir para a plataforma. O objetivo é realmente postar rotina, assim, não tenho nenhum conteúdo, acho que, de extrema relevância para compartilhar. E ao longo das séries e dos vídeos ir compartilhando um pouco dos pensamentos da vida, enfim, meio que como se fosse um diário meu também. Eu vou fazer 30 anos agora e na verdade eu já tenho essa vontade desde novinha, porque acho que foi o meu primeiro contato com a internet na minha época, era o YouTube. Então, desde cedo eu já consumia e tinha essa vontade de compartilhar. Eu sempre falava de fazer canal com as minhas amigas, coisa de maquiagem, enfim. E agora eu acho que eu me arrependo um pouco, talvez, de não ter começado antes, de não ter trazido isso como forma de diário, sabe? De tipo, eu podia ter essas coisas, nem que fosse pra não postar, só pra eu ver, mas estar lá registrado a minha evolução, assim. Então a gente vai começar com os 29 anos, antes tarde do que nunca. E espero que seja um canto seguro e agradável e que vocês gostem. E uma forma de romantizar a vida, talvez, na rotina simples, desde, tipo, acordar e fazer a sua skincare, e limpar a sua casa, e ir para o seu trabalho, e, enfim, é isso. Voltamos do passeio. O que acontece? A Madalena é uma cachorrinha de resgate. Ela é muito traumatizada, tipo, ela tem muitos traumas mesmo. Quer falar também? Vamos falar, vai. Como eu falei, tem 6 anos que a gente tá com ela. Nesses 6 anos, tadinha, ela é uma cachorrinha tão traumatizada que ela nem brinca. Tipo, ela não tem muito costume de brincar com brinquedos de cachorro. Semana passada, segunda-feira, foi a primeira vez que ela pegou uma bolinha. Tem 6 anos que a gente tá juntas. Foi a primeira vez que ela pegou uma bolinha, assim, que eu joguei, ela pegou uma bolinha. Ela tem um brinquedo específico que ficou sumido, assim, durante um período, que ela brinca bastante, que é o ossinho. E é muito gostoso acompanhar a evolução dela, assim. Ela é uma cachorra, como eu falei, muito medrosa, tem medo de tudo. Quando vê outras pessoas, ela late, ela não tem muito contato com outros cachorros, porque ela também é meio arisca. E mesmo assim, durante esses 6 anos, a gente mostrando o quanto a gente ama ela e o quanto a gente cuida dela, ela ainda até com a gente, assim, ela é meio desconfiada, assim, às vezes a gente chama ela pra vir no colo e ela fica tipo...
se fazendo e vem devagar, assim. E ela tem essa mania também de quando ela vai comer a ração dela, ela fica latindo. Porque, né, ninguém pode chegar perto da ração dela. E a Madá tem uma história bem triste, assim como quase todos os outros cachorros de resgate, de maus tratos, né? E a gente não sabe a idade aproximada, a gente queria fazer um teste de DNA, só que é só nos Estados Unidos, né, que faz pra saber a idade do cachorro. A gente ontem tava conversando, eu e meu namorado, sobre isso, a gente acha que ela deve ter uns 9, 8 anos no máximo, assim. A gente acredita ter pego ela bem novinha, assim, com 1 ou 2 anos. Apesar de, quando a gente pegou ela em 2019, ela já não tinha os dentinhos, assim, da frente, assim, sabe? Mas acho que isso foi o resultado, assim, da forma como ela foi criada mesmo, assim, não que ela era velha. Porque agora que ela tá com bastante pelinho branco, assim, ela é uma cachorra preta, então os pelinhos brancos, eles aparecem mais rápido, né? Ela tá com bastante pelinho branco no rosto. E quando eu peguei ela, eu peguei com uma menina que morava junto. E no final das contas, a menina queria devolver o cachorro, a Madalena, no caso, assim, tipo, sei lá, 2 ou 5 meses depois ela queria devolver a Madalena. E eu já tinha, tipo, muito amor, assim, pelo cachorro. Já queria, tipo, eu nem queria ela. Tipo, foi a menina que escolheu a Madalena. E aí eu fiquei, tipo, não sei se eu quero. E daí depois, assim, tipo, no segundo dia eu já tava, tipo, meu Deus, minha filha. E aí isso resultou com que eu dividi apartamento com ela, com que eu fosse morar sozinha, que eu tivesse que, tipo, bancar meu próprio aluguel. Porque eu não ia conseguir, por exemplo, dividir, tipo, entrar num novo apartamento e dividir já com uma cachorra, né? Então eu tive que procurar um apartamento pra morar sozinha, tipo, tive que agilizar a minha vida, tendo até um custo um pouco mais alto, mas tudo para a minha segurança e a segurança da cachorra. Que daí quando surgiu a vontade da outra menina de devolver o cachorro, eu fiquei com isso, assim, tipo, meu Deus, como que eu vou... Eu trabalho em bar, né? Hoje eu sou sócia desse bar. Mas na época eu era só a gerente, eu ficava tipo, como que eu vou trabalhar, tipo, de noite, madrugada, e vou deixar a cachorra lá? Tipo, a cachorra é uma cachorra medrosa, ela precisa de atenção, ela é muito carente, ela é muito chorona, ela passa o dia inteiro chorando, assim. Vai que a menina faz alguma coisa com a cachorra, né? Então, eu acabei, tipo, optando por, tipo, vou ter que morar sozinha. Isso foi, tipo, um glow up na minha vida, assim, de tipo, meu Deus, amadureci muito mais, porque daí, né, um aluguel só pra mim, uma água, uma luz, uma internet só pra mim. E pela minha segurança e segurança da cachorra também. Fiquei, assim, quando surgiu a possibilidade da garota querer entregar o cachorro e devolver, tipo assim, como assim você, né? Como assim, esses 5 meses você pensa em devolver? Tipo, pra mim já é minha filha, não devolveria meu filho. E aí a gente traçou uma nova jornada sozinhas, assim. Então ela foi abandonada algumas vezes na vida dela, né? E hoje eu fico tipo, meu Deus, eu olho pra ela, eu sinto muita coisa. Tipo, eu sinto muita coisa pra um bicho de 4 patas que anda de 4, sabe? É inexplicável, assim. O quanto eu amo ela. E eu tenho outros cachorros com a minha família também, e o quanto eu amo eles. Eu sou muito maluca dos cachorros. Quando eu era novinha, eu dormia na casinha deles. Eu agia como se fosse um cachorro. Aí eu comecei a falar tudo isso pra dizer que a Madalena é uma cachorra que ela só faz xixi e cocô na grama ou fora de casa. Tipo, ela não faz. Quando a gente morava em apartamento, eu comprei tapetinho, eu comprei cheirinhos, a gente tentou de tudo, assim, porque daí, além de tudo, ela tem medo de chuva. Então, quando chove, a gente não consegue levar o cachorro pra passear. E aí, tentei, tipo, na sacada, ela não se adaptou. Aí a gente se mudou pra uma casa. O que é muito bom, porque... Vou mostrar aqui, peraí. Aqui atrás, a gente tem, tipo, um pequeno quintal, tipo, é uma área... Nossa, tá imundo, né? Mas, tipo, é uma pequena área onde ela pode fazer as necessidades dela e tem um pouquinho de cobertura. Enfim, aqui. E aqui fora a gente tem uma graminha também que ela utiliza. Essa graminha, que lá já tem um pedaço do bosta dela. E é isso, então... Foi muito bom também a gente ter vindo para uma casa, porque a gente vê o quanto ela aproveita mais, assim. O quanto ela brinca mais, a energia que ela tem, né, Madalena? Como eu disse um pouco antes, eu tenho um bar.
Então, hoje, segunda-feira, o bar não abre, mas isso não quer dizer que eu não trabalhe. Eu trabalho todos os dias. Mas, por ser segunda-feira, então eu vou resolver algumas coisas mais burocráticas. Como, por exemplo, organizar toda semana. A gente tem um feriado no meio da semana, quinta-feira, dia 1º. Então, eu vou organizar esse pré-feriado, porque vai ser o dia que a gente vai ter movimento mesmo, é como se fosse uma sexta-feira pra gente. Organizar a escala de quem vai vir trabalhar. A gente já tá entrando no novo mês, então eu tenho que organizar a escala de folga da galera também. E, fora isso, eu sou artesã, sou artista, então eu também vou fazer minhas encomendas. Eu vendo pela Shopee, por essa plataforma. Então eu tenho os prazos deles, os limites, onde eles colocam, né? Então eu tenho que seguir esses limites para não ser banida e nem ter... o negócio lá que eles falam, quando você recebe penalidades, pontos de penalidades. Então eu vou fazer essas encomendas também. Aproveitar, eu quero, trabalhar até mais ou menos meio-dia, depois dar uma geral na casa e subir de novo aqui pro ateliê terminar essas encomendas. Eu não sei se eu já falei antes, mas agora tô meio confusa. Sábado eu vou ter uma feira também de artesanato, que vai ser no bar onde eu sou sócia. Então, eu tenho bastante coisa de uma feira que já faz um ano que eu participei, que foi muito flop, eu paguei muito caro pra participar e depois disso eu não pago mais pra participar de feira. Eu vou aproveitar todas essas peças que eu já tenho pronta, eu vou colocar um desconto bem legal pra eu poder me desfazer delas. E eu só vou precisar produzir as velas, né? Aí, o que eu faço, né? Como eu tenho 2 trabalhos, eu tenho 2 agendas. Essa é a agenda do bar. Essa aqui é a minha agenda pessoal com a Confio, onde eu anoto meus compromissos e as coisas que eu preciso fazer, tanto na minha vida pessoal quanto para a Confio. Agora eu vou preencher essa agenda, vou organizar. E aí, o que rola? Além de tudo, além de ter toda essa vida corrida, eu finalmente vou tirar férias, tipo, férias de verdade, assim, onde eu não vou trabalhar desde que eu voltei pro bar, porque minha história com o bar é uma história bem maluca. Eu saí e voltei algumas vezes. Mas desde que eu voltei no final de 2022, no final de 2022, a gente tá em 2025, eu não tirei férias. Tipo, fechou o recesso final do ano, um fim de semana de viagem, sei lá, coisas assim durante esse período, sim, normal. Mas eu não tirei, tipo, o meu mês inteiro de férias ou qualquer coisa do gênero. Então essa vai ser a minha primeira vez em 23, 24, 25, em quase 3 anos, trabalhando, que eu vou tirar férias mesmo, que eu não vou trabalhar, que eu já avisei todo mundo, falei, gente, não vou trabalhar à distância, porque da última vez que eu tentei tirar férias foi em 2023, foram 15 dias e eu passei os 15 dias lá do outro lado do planeta trabalhando à distância, então dessa vez não vai rolar isso. Então eu vou aproveitar também, agora, hoje, falta um mês, exatamente um mês para as minhas férias. E eu vou ficar um mês fora. Eu tô muito, tipo, ansiosa e nervosa das coisas não darem certo na minha ausência. Então, o que me ajuda muito nesses momentos de ansiedade é realmente escrever, tipo, organizar, tipo assim, o que eu realmente tenho controle, o que eu vou conseguir fazer, e daí eu listo na minha agenda. E o que não dá pra fazer, que não depende de mim, deixa pra lá, entendeu? Tipo, não tem o que eu faça. Então, eu vou organizar agora a minha semana meio que pessoal, junto com a da Confio. E também tirar um tempinho pra organizar essa viagem, porque ainda tem muita coisa pra comprar pra viagem, assim, de passeios, de passagens, algumas passagens que eu vou viajar de outros países, um país pra outro país. Então, também vou tirar hoje pra fazer isso.
as minhas mães. Nossa, fiz muita coisa agora de cerâmica. Tcharam! Esse aqui ainda falta terminar, vai ser um castiçal, falta a bordinha dele. Esses dois agora estão prontos, só secar. São porta-polaroides de cogumelicos. Esse aqui é ou um porta-incensário, ou porta-fósforo, ou pode ser usado como porta-polaroid. Embaixo da sola da botinha, eu tenho uma pronta aqui já. Peraí. Embaixo dessa sola vai coisinha de acender fósforo. Então, você pode também usar como acendedor. Fofo. Bastante coisa feita já. E agora são 11h54. Vou descer um pouquinho. O objetivo era ficar até meio-dia, então agora eu vou fazer um lanchinho porque eu tô com fome. Eu não vou almoçar porque eu tenho fé que a minha marmita vai chegar hoje. Tem 2 semanas que eu tô tentando encomendar marmita. Eu sempre peço da Live Up. Dessa vez resolvi inovar porque a Live Up tem muito gosto de comida de avião, né? E aí resolvi pedir de alguém daqui de Curitiba, caí num golpe, perdi R$300. E aí agora eu pedi de uma marca maior aqui de Curitiba. E aí eu achei que o meu pagamento tinha dado certo, era pra chegar na quinta-feira, daí o que eu fui ver que, tipo, putz, o pagamento, meu cartão não tava desbloqueado pra compras online. Aí agora eu pedi novamente pra pagar na entrega, então é pra chegar de tarde, tipo, a partir de 1h30. E eu quero muito comer uma comidinha saudável, não quero fazer, tô com preguiça, então eu vou fazer um lanchinho agora e esperar minha marmita chegar pra almoçar. Até porque, né, sou uma mulher adulta, então eu posso almoçar a hora que eu quiser, que isso é o livre-arbítrio, né? Na verdade, eu acabei de deixar o macarrão aqui na geladeira e eu vou comer isso. E se eu sentir, como é uma porção muito pequena, provavelmente eu sentir fome, aí quando chegar eu almoço novamente. Porque, gente, quando eu tô no meu período, não sei como é pra vocês, garotas, eu sinto muita mais fome, assim, quando eu estou sangrando muito. Eu sinto uma fome incontrolável. Tipo assim, sabe? De hora em hora eu quero estar mastigando alguma coisa, eu quero comer. Sinto mais necessidade de doce, que é uma coisa que eu não sou muito fã. Mas eu gosto de comer bastante nesses períodos, nessas fases. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? Que a gente fica perdendo sangue, provavelmente. Aproveitar agora esse tempinho que eu tenho, agora que é meio de 50, pra dobrar as minhas roupinhas. Estão limpinhas. Eu sempre vou intercalando, sabe? Uma atividade de trabalho e uma atividade de casa, porque senão o trabalho acumula de casa e aí vira aquela zona, né? Eu acho que todo mundo que faz home office acaba fazendo isso, né? Tipo, meio que, um pouquinho cuida da casa, um pouquinho trabalha e vai aliviando as demandas. Não é o meu caso, mas como eu também não tenho uma rotina de trabalho, assim, de, tipo, ter que sentar no escritório para fazer ou ter que estar 24 horas lá no bar, eu consigo também estar um pouco em casa, trabalhar, resolver algumas coisas de casa e resolver as coisas da casa. E enquanto eu dobro a roupa, queria compartilhar uma coisa bem pessoal, assim, tipo, uma reflexão da vida muito pessoal.
que é todas as casas que eu morei. Desde quando eu era pequenininha, assim, obviamente, né? Que eu lembre das minhas memórias de infância. Eu nunca tive, tipo, um quarto legal, sabe? Tipo, um quarto que, ai, tá do seu jeito. E, ai, eu queria meu quarto assim. Desde pequenininha, eu sempre dividi quarto com a minha irmã. Então, a gente não era uma família pobre. A gente ficou pobre. Mas a gente não era uma família assim, nossa, sei lá, que passou necessidade. Teve algumas fases da vida que sim, mas, sabe, não precisou pedir comida, sei lá, nesse sentido. Ai, deixa eu me aproximar aqui. Vou colocar aqui na luz. E aí, enfim, me perdi aqui. Então, assim, quando eu era criança, sei lá, até os meus, talvez, 14 anos, eu dividi quarto com a minha irmã. E aí a gente tinha um quarto assim, que era do nosso estilo. E quando eu fui adolescente também, acho que eu fui ter um quarto meio gambiarra, assim, ele não tinha parede. Ele era separado por, tipo, a divisória dele era o guarda-roupa que separava. Tinha um cômodo lá em casa que não tinha parede e era como se fosse um quarto, assim. Daí eu falei, vou ficar aqui. Que quando a gente se mudou pra outra casa lá, quando os meus pais finalmente compraram um sobrado, eu já tava com uns 15, ia fazer 15 anos. E aí a minha irmã já tava com os seus 20, ela já namorava também. E aí ela tinha um quarto dela, e aí eu fiquei com esse cômodo. E aí a minha divisória, assim, tipo, meu quarto tinha porta, a minha divisória era um guarda-roupa, era literalmente um guarda-roupa que separava do corredor pros outros cômodos, enfim. E eu tenho mais 3 irmãos, então eu tenho essa irmã mais velha e 2 irmãos mais novos, e eles dormiam no mesmo quarto, eles dividiam um quarto porque eles eram crianças, enfim. E a minha vida inteira também, quando eu era criança, eu dividia quarto com a minha irmã. E aí, obviamente, né, quando eu estava nessa adolescência, eu queria, né, almejava por ter um quarto do meu jeito, pipipis, popopó. Aí, óbvio, eu dei meus pulos, decorei, tipo, deixei um quarto bonitinho, sabe? Mas sabe aquela coisa, assim? Tipo, eu nunca tive um quarto do meu jeito, sabe? Estruturado, ou sei lá, da forma como eu gostaria. E desde então que eu, tipo, as outras casas que eu mudei, depois também que eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha também, eu nunca consegui, tipo, ter um quarto confortável. Construir isso, assim, tipo, hoje eu moro numa casa super legal, uma casa super confortável, tipo, fruto do meu trabalho, obviamente. Moro junto com o Lê, fruto do nosso trabalho. Mas, tipo, o nosso quarto não é do jeito que a gente quer ainda. E a gente mora de aluguel. E aí eu sempre, quando eu penso em fazer alguma coisa no quarto, eu sempre penso, ai, mas, tipo, a gente vai investir, vai fazer alguma coisa e não sabe se vai se mudar ou não. E sabe aquela coisa, tipo, investir no imóvel que não é seu? Tipo, algumas coisas eu concordo, eu acho que algumas coisas têm que ser feitas pra deixar a sua casa, mesmo de aluguel, com cara de casa. Mas outras coisas, às vezes, vai um investimento muito maior que realmente não vale a pena. Tipo, talvez você não consiga vender nem pela metade do que você pagou, sabe, no investimento. De você, sei lá, reformar algum ambiente, algum espaço, fazer um móvel sob medida. Então hoje nosso quarto é, tipo, literalmente a nossa cama. A cama que eu tô, o guarda-roupa, e aí tem, tipo, aqui uma mesinha de cabeceira, que na verdade é um banco, e ali tem mais uma mesinha de cabeceira. E tem uma poltrona lá atrás, que é onde a gente joga todas as roupas, e aí tem o nosso banheiro. E aí eu sinto falta, tipo, por exemplo, de ter uma penteadeira. Eu não tenho uma penteadeira. Esse era o meu sonho, assim, tipo, desde de adolescente. Sempre quis ter uma penteadeira, eu nunca tive. De criança, assim, eu posso dizer. Eu adoro maquiagem, assim. Sou uma pessoa que vive disso, né? Mas gosto de ter um espaço quando eu vou me arrumar, tipo, pra ter um espaço meu, assim. E sinto falta de espaços pra organizar roupa mesmo, assim, sabe? Pra guardar as coisas nos seus devidos lugares. Tipo, na minha gaveta tá calcinha, meia e sutiã tudo junto. Tipo, ter espaço para organizar e guardar as coisas, né? E toda vez que eu, tipo, arrumo o quarto, eu sempre penso assim, tipo, eu queria fazer o móvel da parede inteira ali. Tipo, aqui tem uma parede super... Aqui tem uma parede, tipo, super grande, né? Ela vai lá da porta até o final, assim. Então, tipo, colocar um móvel ali na frente, com uma penteadeira ali, algum apoio pra uma televisão aqui. Então, eu sempre fico, tipo,
Então eu sempre, tipo, fico pensando sobre, sabe? Tipo, que saco, né? Parece que nunca dá tempo da gente realizar tudo que a gente quer. Tipo, hoje, obviamente, tipo, estou muito melhor do que antes, do que quando eu saí de casa. E moro numa casa muito legal, tipo, tive a oportunidade também de sair de casa cedo, assim, na cara e coragem mesmo, porque eu nunca recebi nenhum tipo de auxílio financeiro. Tipo, a ajuda dos meus pais eu sempre tive. Mas, tipo, o auxílio financeiro, tipo, eu fui inserida já na vida adulta com o nome sujo. Tipo, quando, tipo, sei lá, com 19 anos, meu nome já tava sujo, né? Tipo, com 18, tipo, abri uma conta no banco, meu pai precisava, porque também a vida inteira teve nome sujo, tinha empresa, enfim, rolo de família. E aí acabou que meu nome também ficou sujo, foi pra fita. Então, quando eu resolvi, tipo, pô, preciso sair de casa, porque eu queria ter a independência, eu sempre fui essa pessoa mais pra frente, assim, dos meus irmãos, eu sou a mais, tipo, vamos lá, só depende de mim, então vamos. Eu não fico esperando muito, sabe? Eu sou a pessoa que age e depois pensa, porque se eu pensar muito, eu fico com medo e eu sei que eu não vou fazer. Então, eu sou a pessoa que vai lá e vai fazer. E eu saí de casa com 19 anos, talvez, mas eu saí e fui morar com um ex-namorado, assim. E daí deu tudo errado, obviamente, eu era muito nova, o cara era bem mais velho que eu, acho que sei lá, uns 9, 10 anos mais velho que eu. E aí eu tive que voltar pra casa dos meus pais, e meus pais se separaram tem uns 10 anos já, então eu tinha essa idade também, 19 anos. Quando os meus pais se separaram, aí ficou morando meu pai, eu e meus dois irmãos. A minha irmã morava com a minha mãe. Ali eu também vi a necessidade de sair novamente, porque senão eu ia virar a mãe dos meus irmãos. Eles eram mais novos, né? Estavam ali com seus 14 e o outro com 12, eu acho. Eles eram mais novos e tinham a dependência de alguém. Mas eu não podia ser esse papel, sabe? Eu não podia me tornar a mãe e nem o pai. Tipo, meus pais tinham que tomar as atitudes que eles tiveram que tomar. Então, e eu percebi que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade pra dizer não e impor limites. Tipo assim, cara, eu vou sempre até extrapolar o limite e surtar, sabe? E quando eu virou essa chavinha de tipo, putz, se eu continuar aqui na casa de novo do meu pai, eu não vou conseguir nunca organizar a minha vida. É essa sensação que eu tenho. Tipo assim, eu não consigo ter a minha independência financeira. Parece que tudo vira uma bola de neve, tipo, por mais que eu trabalhava, parecia que eu nunca tinha dinheiro. E eu só consegui realmente me organizar, assim, financeiramente quando eu saí de casa. Que daí eu tinha contas reais pra pagar, eu via onde estava indo meu dinheiro, eu sabia onde eu devia deixar de gastar, aonde eu precisava economizar. Então, isso foi muito legal. Foi muito sofrido, obviamente, porque aí eu cheguei, né, com 20 anos, sei lá, acho que 21, 22, que eu voltei pra sair. Voltei e resolvi sair, morar sozinha. Tipo, eu já tava com o nome sujo, eu não conseguia alugar nada no meu nome. Então, tipo assim, o BO foi muito maior, porque eu já estava, tipo, além de não poder contar financeiramente com a ajuda dos meus pais, eu tive sabe? Esse encosto, tipo, pô, não consigo alugar nada no meu nome, não tenho um cartão de crédito pra comprar coisas pra minha casa, porque daí, tipo, eu não tinha nada, não tinha nenhum colchão pra levar, sabe? E aí eu fui dividir apartamento. E também, tipo, era só um quarto, né? O resto da casa era área em comum que usava, mas, tipo assim, sabe, não, dividir apartamento não é a mesma coisa que você sentir em casa. Tipo, o mais próximo que você tem da sua casa é seu quarto e pronto, acabou, né? E. Enfim. Tudo isso pra falar o quê? Eu nem sei. Eu já me perdi no que eu queria. Mas acho que é isso. Eu acho que o foco maior foi que quando eu saí de casa, a minha vida começou a andar. Sabe? Eu consegui conquistar minhas coisas, eu me organizei financeiramente. Tipo, os meus pais são muito bagunçados financeiramente. Eu sou uma pessoa muito bagunçada financeiramente. Eu confesso que tem vezes que eu gasto mais do que ganho e me embolo. E é uma coisa que eu tento mudar, assim. Mas eu sei que isso vem da onde eu cresci, assim, da forma como eu fui criada e tudo mais. Então eu tento, tipo, sabe, dar um basta nesse ciclo, ser um pouco diferente. Enfim, é difícil, mas eu tento. Sou uma pessoa que tenta bastante. E eu sinto muito isso, assim, que
quando eu saí de casa, minha vida começou a evoluir. Tipo, eu consegui conquistar as minhas coisas. Tipo, eu moro numa casa super legal hoje. Tem essas pequenas coisas que às vezes eu fico, tipo, ai, queria tanto que fosse desse jeito. Tipo, a minha casa não é do jeito que eu queria que fosse. Tipo, a minha cozinha é uma cozinha de casa alugada, sabe? Tipo, veio o móvel ali da pia e o resto é gambiarra. Então, eu sinto isso, assim, de, tipo, muitas coisas. Mas é muito material também. Tipo assim, nada que, meu Deus do céu, eu tô passando necessidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é nada disso. Eu só tô aqui realmente me abrindo minha intimidade do jeito que eu penso, tá? Tá tudo bem. Eu também sou uma pessoa materialista, como todos os seres humanos capitalistas. Então, e eu sei que isso depende de mim, tipo, do meu trabalho e das coisas que elas vão acontecendo. E eu sou muito grata, muito feliz, porque eu vejo as coisas acontecendo também. Então, tipo assim, eu tenho essa consciência, sabe? Mas é isso, assim. Eu acho que a gente também comenta muito sobre... a gente quer se mudar, tipo, no futuro, né? Distante, bem distante. Tipo, comprar uma casa longe, uma chacrinha ali, talvez num bairro mais afastado aqui, ou numa região metropolitana de Curitiba. Porque a gente também fala sobre ter filhos, né? Hoje eu tô num relacionamento que já estou há 7 anos. Então, essas coisas são comentadas e a gente tem a certeza de que quando acontecer, a gente não quer ter filho na cidade. Tipo, a gente quer viver no meio do mato. Que a gente não quer que, né, captar influencie na criação dos nossos filhos. Porque a gente vê tanta criança, né, meio lelé da cuca depois que assistir aquela série adolescente. Então, eu quero que meus filhos cresçam sem televisão, sem internet e sem nada. Vão se comunicar por carta ou ligação. E aí, às vezes, dá esse desânimo de tipo, por que eu vou arrumar meu quarto, sabe? Por que eu vou fazer um móvel? Ou por que eu vou organizar essas coisas se eu nem sei se eu vou ficar aqui muito tempo? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta, sabe? De ter algo mais confortável também, assim. E era só uma reflexão enquanto eu dobro a roupa. Graças a essa querida diva... Você é diva? É sim. Fala que você é diva. Eu sou diva. Graças a ela, eu tenho que aspirar a casa todo dia. Não consigo aspirar todo dia porque não dá pra aspirar todo dia, porque eu tenho mais o que fazer, né? Mas a gente sempre tá, tipo, passando o aspirador na casa. Tipo, tem um aspirador em cada andar, porque ela solta muito pelo. Agora é exatamente 2 horas. Eu dei uma organizada aqui no quarto, tive que trocar o lençol, porque a Madalena tá uma cachorra muito velha. Meu Deus, vai ser um vlog de Madalena, pelo visto, né? Ela é uma cachorra muito velhinha, e aí... Não, na verdade a gente nem sabe a idade dela, né? Mas o fato é que ela tem feito xixi na cama. Ela faz xixi na cama dela, e ela dorme com a gente às vezes também. Às vezes a gente acorda, tem xixi dela, e dessa vez ela fez xixi num travesseiro. Não era um travesseiro de ninguém que tava dormindo, tipo, era um travesseiro que a gente deixa às vezes pra ficar no meio da perna, assim. Então eu aproveitei já pra trocar o lençol, já dobrei as roupas que a gente lavou ontem. E o quarto está arrumado, meu banheiro também, e agora eu vou voltar a trabalhar. O que eu falo de ter uma penteadeira é porque meu banheiro fica muito entulhado assim, ó. A gente tem 2 banheiros, cada um tem o seu. E aí, aqui é meu armário. E aí tem todas as minhas maquiagens entulhadas. Tipo, eu não consigo organizar isso. E aí, tipo, eu deixo separado. Assim, maquiagem que eu uso todo dia, que é protetor solar e blushzinho e pozinho. Maquiagens mais caras que eu uso pra sair. E, tipo, umas maquiagens que eu tenho, assim, desde a adolescência, que deve estar tudo vencido, que eu preciso limpar. E perfume, coisa de esmalte, tudo fica tudo junto. Então, quando eu vou me arrumar, eu tenho que tirar essas coisas pra fora, daí o banheiro fica aquela zona. Então, eu sinto muita falta de ter um espaço pra poder sentar, que talvez, se eu fosse colocar alguma coisa, eu colocaria ali. Tem a aguinha da Madai, nosso aquecedor. Faria uma bancada inteira e colocaria ali. Mas é aquilo, né? A gente mora de aluguel, eu não sei o que fazer. Essa cama aqui a gente vai trocar pela cama do AP do Lê, porque ele vai vender o apartamento, então a gente vai trazer algumas coisas pra cá. Na verdade, o apartamento da família. E aí ele tem uma cama maior e a gente tem vontade de ter um colchão maior. Como a Amada dorme com a gente e a nossa cama é de casal, a gente quer trocar por uma cama, uma maior. Eu acho que é a Queen.
Porque a King a gente mediu e ia ficar, tipo, muito apertada e não faz sentido. Mas a Queen já ajuda a gente um pouquinho. Ainda nem no sinal da minha marmitinha também, ainda bem que eu almocei aquele macarrãozinho. E eu já tô com fome de novo, porque era uma mini marmita mesmo, tinha 3 garfadas lá. Então, tô torcendo pra que chegue, que não seja outro golpe. Se bem que dessa vez eu coloquei pra pagar na entrega, então acho que não vai ser golpe. Ai, gente, acabou de interfonar aqui a marmita. Eu me desci me quebrando. Gente, eu acabei de falar sobre isso. Desci me quebrando pra atender o interfone. E aí eu não levei meu cartão porque eu pensei que era encomenda da Shopee. Ai, deixa eu ver qual que é o cartão que vai passar. Esse aqui. Então vou lá buscar minha comidinha. Meu lanchinho vai ser isso, então... Ai, tô com muita fome. Ai, meu Deus do céu. Tô com muita fome, muita fome. Gente, vamos almoçar. Nossa, eu tô na dúvida do que eu vou comer. Se eu vou comer risoto e nhoque. Mas chegou aqui tudo certinho. Foram 20 e poucas marmitas. Ai, nossa, rasguei tudo. Gente, são mini marmitas mesmo. 270 gramas cada. Vamos experimentar o nhoque. Aqui diz pra abrir a embalagem só até aqui. E vamos colocar por... acho que 4 minutos. É isso. Gente, a cara e o cheiro tá muito bom. Tomara que seja uma delícia. Vamos lavar a louça. Nossa, começar a semana com a casa organizada é tudo pra mim, né? Então, tipo, vai dando períodos, eu vou... ai, faço alguma coisinha, faço outra coisinha. Porque aí eu já sei que a minha semana vai ser corrida. Então, eu não vou ter tempo de fazer. Muito menos o Lê também, que às vezes tá trabalhando direto. Tipo, hoje é um dia que a gente nem se falou por mensagem. Então, deve estar, tipo, muito corrido, coitado. Então, a gente sempre... cada um faz o que pode, a hora que pode, né? E hoje, como eu tenho as segundas em casa, então... e é um dia que a gente até combinou de eu ficar sozinha, porque daí ele também tem a possibilidade de fazer home office. E daí, a segunda é o único dia que eu posso ficar sozinha em casa. Aí eu falo pra ele não fazer home office. E daí eu trabalho de casa também e arrumo a casa, enfim, faço essas coisas que eu gosto, que eu me sinto bem de fazer. E aí ele escolhe outros dias pra fazer, geralmente quando eu não tô. Tipo, quinta-feira é um dia que eu quase passo o dia todo sozinha, fora de casa, desde cedo até a noite. Daí, geralmente ele tá nesses dias em casa. E aí eu gosto de fazer isso, eu gosto de organizar minha vida, minha rotina toda pra semana ser um pouco mais leve, mais organizada. Porque no final das contas a gente vai bagunçando mais, né? E a bagunça acumula muito rápido.
How was your weekend? Was good. It was good.